Olá, pessoal! Bem-vindos a esta nossa profunda análise de hoje. O que a gente vai fazer aqui é embarcar numa jornada exegética por um dos períodos mais sombrios, mas também mais fascinantes de toda a profecia cristã. O nosso foco nessa explicação teológica é examinar a cronologia da redenção, indo direto aos textos originais. Nós vamos desvendar um dos maiores mistérios escatológicos que existem. Beleza? Vamos mergulhar direto nisso. A grande pergunta que não sai da cabeça de quem estuda escatologia, especialmente dentro dessa visão dispensacionalista que o nosso material base explora, é muito clara. Afinal de contas, vai ter ou não vai ter salvação durante a grande tribulação? Esse é um mistério teológico central que a gente vai desvendar aqui, sempre focando rigorosamente nas evidências do texto, certo? Mas olha, antes da gente avançar na questão da salvação em si, o texto estabelece a gravidade absoluta desse período profético. Como o relato lá no Evangelho de Mateus descreve, vai ser uma época de grande aflição, algo literalmente sem precedentes na história humana. O profeta Jeremias chamou isso de o tempo de angústia de Jacó, colocando o foco na nação de Israel, enquanto outros profetas do Antigo Testamento, como Daniel e Joel, chamaram de o terrível dia do Senhor. Então percebam que a fonte estabelece uma base super urgente e solene, que é absolutamente crucial para a gente entender o resto desse estudo. Seção 1. O que é a tribulação? Isso aqui ilustra de um jeito brilhante como a grande tribulação funciona como um período de transição exato. Se vocês observarem a cronologia, ela se encaixa perfeitamente entre a dispensação da graça, que é a era da igreja onde a gente vive agora, e a manifestação em glória lá no milênio. Essa fase representa exatamente a 70ª semana profética, que está registrada no capítulo 9 do livro de Daniel. É um mapa temporal vital, sabe? O material usa isso para a gente se localizar direitinho nos eventos dessa vasta história da redenção. E o mais impressionante é que a matemática profética desses 7 anos da tribulação não tem nada de vaga ou alegórica, não. O texto divide tudo de forma cirúrgica em 2 períodos idênticos de 3 anos e meio. A análise textual nos mostra expressões bem específicas para descrever essas metades, como 42 meses lá no livro do Apocalipse, aquele enigmático um tempo, tempos e a metade de um tempo em Daniel, e os 1260 dias, que marcam o período exato do ministério das 2 testemunhas. Essa precisão matemática que a fonte destaca é simplesmente fascinante. Mas aí a gente se pergunta, qual é o grande objetivo de tudo isso? Bom, o estudo aponta que a tribulação cumpre 2 propósitos principais. O primeiro é que esse é o tempo do acerto de contas, a aplicação da justiça divina e o derramamento da ira contra a rebelião humana. O segundo ponto, isso é fundamental para a compreensão escatológica, é que existe um foco redentivo e histórico bem claro: preparar a nação de Israel para o encontro definitivo com o seu Messias. O relógio profético de Deus volta a focar com tudo na nação de Israel. Seção 2. A Igreja e o Arrebatamento. Então, o ponto crucial da coisa toda é a exegese técnica dessa promessa incrível. O texto de Apocalipse 3:10 traz a promessa de guardar a igreja da hora da provação. E a chave textual para entender o que isso realmente significa, segundo o nosso material, está lá no grego original. A palavra igreja vem de eklésia, que significa literalmente os chamados para fora. Além disso, a preposição usada nessa promessa é o ek, que define uma posição clara de estar fora, a parte de. Portanto, o argumento teológico fortíssimo aqui é que a igreja não vai ser apenas guardada e protegida lá dentro da grande tribulação, mas sim guardada da tribulação, sendo totalmente isenta de passar por esse período. Para deixar esse conceito de livramento divino ainda mais claro, a análise usa 2 exemplos bíblicos fantásticos. Pensem na tipologia de Enoque e Noé. Enoque foi transladado, ou seja, levado por Deus para o céu com 365 anos, bem antes que o dilúvio caísse sobre a terra. Ele é a imagem perfeita da igreja que será arrebatada. Já Noé foi guardado no meio do dilúvio. Ele passou fisicamente pela tempestade, mas em segurança dentro da arca. Noé representa muito bem os judeus remanescentes que vão ser preservados durante a grande tribulação para finalmente reconhecerem o seu Senhor. Faz todo sentido, não é? E a teologia apresentada constrói um outro argumento muito poderoso. A igreja atua no mundo de hoje como elemento impeditivo, algo que literalmente retém o juízo. Vamos usar o exemplo de Ló habitando lá na cidade de Sodoma. A narrativa bíblica mostra os anjos apressando o passo dele, dizendo para fugir depressa e afirmando categoricamente que eles não podiam fazer nada enquanto Ló não chegasse num lugar seguro. A interpretação pastoral firme aqui é que a ira divina foi literalmente impedida de cair sobre a cidade enquanto aquele homem justo estava presente.
Da mesma forma, a fonte defende que os eventos da Grande Tribulação simplesmente não podem começar enquanto a igreja ainda estiver no mundo. Seção 3. Os mártires da tribulação. Chegamos agora a uma parte bem emocional da nossa análise. O livro do Apocalipse descreve que a abertura do 5º selo revela uma cena de imensa majestade, mas também de muita dor. A visão mostra as almas debaixo do altar, pessoas que foram mortas por amor à palavra de Deus. O material explica que esses são indivíduos que não foram arrebatados lá no início, os chamados deixados para trás, mas que se arrependeram de verdade durante a tribulação. Eles se recusam a aceitar a adoração imposta pelo sistema e pagam um preço máximo, com a própria vida, por essa postura. E a eles são dadas vestes brancas, que o estudo aponta como um símbolo maravilhoso e incontestável da justificação deles, enquanto aguardam a plenitude da justiça divina na Terra. E olha só, o texto original é super específico sobre quem vai estar liderando o testemunho aqui na Terra nesse momento tão sombrio. As referências apontam exatamente para um grupo de 144 mil judeus. A perspectiva ensinada pela fonte é que eles serão separados e selados por Deus, agindo como testemunhas vigorosas e incansáveis, pregando a mensagem da salvação no meio de um cenário de caos global absoluto. Agora, o que é realmente interessante aqui é um detalhe fascinante revelado no capítulo 7 do Apocalipse. Não é apenas o remanescente da nação de Israel que vai ser alcançado. A visão relata uma multidão inumerável, formada por gentios de absolutamente todas as nações, tribos, povos e línguas. O texto descreve toda essa multidão em pé, diante do trono, usando aquelas vestes brancas e com palmas nas mãos. Esses elementos são interpretados como um símbolo muito claro de triunfo e vitória, e isso sustenta o grande argumento de que massas impressionantes de não-judeus também vão encontrar a salvação, bem no meio da época descrita como a mais terrível da história do nosso planeta. Seção 4. Salvação exclusiva em Cristo. Só que a gente precisa fazer uma defesa teológica bem firme aqui. Existe uma crença por aí de que os mártires da tribulação compram a salvação com as suas próprias obras, ou que são salvos pelo seu próprio sangue derramado nas perseguições. O nosso material refuta essa heresia categoricamente, de jeito nenhum. A exegese apresentada aponta que as escrituras são cristalinas. Esses são os que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, o estudo defende com unhas e dentes que, apesar de toda a tortura física brutal que eles suportam, o mérito da salvação não é um martírio. A visão estabelecida na fonte é que a salvação continua sendo estrita e exclusivamente baseada na maravilhosa graça de Jesus Cristo, sem nenhuma alternativa, fora desse caminho em absolutamente nenhuma dispensação. E para esses mártires que lavaram suas vestes e mantiveram a fidelidade, custe o que custar até o fim, a promessa bíblica final é simplesmente comovente. O texto declara de uma forma poética e muito poderosa: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. É uma imagem marcante e lindíssima que o material nos apresenta sobre esse profundo, terno e eterno consolo que encerra toda essa jornada de dor. A narrativa teológica que a gente construiu aqui hoje demonstra que a justiça divina de fato traz um juízo implacável. Mas os textos também revelam uma misericórdia que desafia a nossa compreensão humana. O estudo conclui que, mesmo quando a Terra estiver sobre a mais pesada e terrível sentença já relatada, a porta da graça ainda vai trazer salvação para uma multidão incontável. E diante de todas essas evidências exegéticas que apresentamos, fica a provocação final levantada por este estudo para que a gente reflita espiritualmente. Quem de nós reconhecerá a mensagem do Cordeiro e terá suas lágrimas enxugadas na eternidade?